Graças a Deus. Muito bem. Hoje, então, Natal, véspera de Natal. Quero desejar a todos um feliz e abençoado Natal. E antes, então, de começar a palavra, quero agradecer a presença da nossa irmã Edna e do irmão Jaison e do Mateus, que estão aqui hoje nos visitando. Graças a Deus por vocês estarem aqui. Amém? Quem lembra dos irmãos aí, levante a mão. Amém. Se mudaram, Estão morando um pouquinho longe, mas quando eles podem, estão aqui. Graças a Deus. Desculpe, irmãos, essa fumaça que está vindo aí irrita um pouco a minha garganta. Então, vamos ver o que o Senhor quer falar conosco. Como o Felipe já disse, depois de alguns anos, todos os anos nós fazíamos o teatro de Natal aqui na igreja, com a representação da manjedoura. Trazíamos aí as ovelhinhas, os animaizinhos de verdade para representar. Mas esse ano, então, não foi possível. E como tudo, esse ano foi atípico, foi diferente, foi uma coisa que a gente não esperava. Então, mudanças também precisaram ser feitas, na organização do culto também. Mas o detalhe importante é que Jesus está aqui. Amém? E você está aqui também. Então veja só o que nós lemos aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite, então eu não vou estar aqui repetindo tudo que eu já falei os outros anos, porque vocês já aprenderam, que Papai Noel é errado, que Pinheiro de Natal é errado, que tudo isso faz parte de uma festa pagã, a um Deus falso, a um demônio. Então vocês podem ver que nós não enfeitamos igreja nunca com Papai Noel, nem com Pinheiro. Não faz parte do cristianismo isso. E eu espero então que cada um já tenha esse entendimento e esse conhecimento a respeito de que Natal não tem nada a ver com Papai Noel. E não vou estar repetindo aqui então a história, mas é uma necromancia, é uma invocação aos mortos. Quando a pessoa fala e coloca dentro da sua casa um Papai Noel. Então veja só, o verdadeiro significado do Natal é Jesus. Jesus. E sabemos também que Jesus não nasceu nessa data, 25 de dezembro. Ela foi colocada no calendário quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e uniu a festa pagã com a festa religiosa. Porque Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, Jesus nasceu na Páscoa. Como eu já falei aqui muitas outras vezes, eu já expliquei, o nascimento do Senhor Jesus foi na Páscoa, porque ele precisou nascer na Páscoa e ser morto na Páscoa. Também não vou estar explicando agora sobre isso, só lembrando para você então, que o dia verdadeiro do nascimento do Senhor Jesus não é 25 de dezembro. Mas que nós comemoramos então, no 25 de dezembro, pelo fato de que o calendário está dividido assim, Então a gente lembra do nascimento do Senhor Jesus nesse dia também, mas que na realidade esse lembra é meio errado, porque nós não podemos esquecer nunca do nascimento de Jesus. Amém? Então olha só, se o Natal é Jesus, não é presente, não é Pinheiro, não é Noel. O que é? Um menino nos nasceu.
Quando o Senhor Jesus nasceu nesse mundo, então ele precisou nascer para poder morrer e nos salvar, ressuscitando ao terceiro dia. Para morrer e ressuscitar, ele precisava então primeiro nascer. Amém? Só que o nascimento do Senhor Jesus, muita gente pensa que Jesus foi criado. Ele não foi criado. Por quê? Porque quando você cria alguma coisa, o significado de criar é fazer, é dar origem a algo de natureza distinta a quem cria, quer dizer, de natureza diferente. Por exemplo, eu sou um ser humano, eu posso criar uma cadeira. Então eu criei uma cadeira. Mas Jesus não foi criado porque ele sempre existiu na eternidade passada. Então as pessoas pensam que Jesus foi criado no ventre de Maria para poder nascer. Não é assim. Jesus foi gerado. Tem diferença de criar e de gerar. Por quê? Porque gerar é ser pai de. Ser pai de alguém. Dar origem a alguém da mesma natureza. Então foi isso que o Pai fez com Jesus. Jesus sempre existiu. Ele não precisou ser criado no ventre de Maria para depois começar a existir. Não, ele sempre existiu na eternidade, porque ele é Deus. Então ele não foi criado no ventre de Maria, ele foi gerado. Por quê? Porque gerar é dar origem a algo da mesma natureza. Por exemplo, eu sou uma mulher. Eu gerei o Felipe. Ficou entendido isso, irmãos? Que também é um ser humano. Então essa é a diferença de criar e gerar. Deus não criou Jesus na barriga da Maria. Deus gerou Jesus na barriga da Maria. O que é isso? Jesus sempre existiu. Então ele apenas abandonou o seu estado de glória na eternidade, se fez homem, se fazendo um bebezinho e foi gerado, colocado no ventre de Maria. Ele não foi criado. Deus não disse assim, eu tenho que criar agora o meu filho na barriga de uma mulher. Não. Ele só colocou. Ele transportou da glória para o ventre de Maria. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então Jesus não foi criado. Guarde bem isso. Jesus foi gerado. Ele foi gerado da mesma natureza do Pai. Por quê? Porque ele é Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Deus em 3 pessoas distintas. Então o Senhor Jesus nasceu como um menino. Olha, como nós lemos ali, ó, porque um menino nos nasceu. Ele nasceu um menino, como qualquer bebezinho nasce. Ele foi gerado, ficou os 9 meses no ventre de Maria, para daí nascer. Nasceu um menino. Então um menino nos nasceu. Não diz um menino foi criado. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Por quê? Porque esse filho aqui foi o Pai dando o seu filho para nós. Então um filho se nos deu. Ficou entendido isso, irmãos? Essa diferença de criar e gerar? De que Jesus não foi criado? Tá? Eu quero que você guarde bem isso na tua memória. Jesus não foi criado. Ele foi gerado e nasceu. Foi gerado através do Espírito Santo, por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, e nasceu como um menino. Então um menino se nos deu. O que é isso? Jesus veio em forma humana. Ele se fez carne, ele se fez homem para poder morrer por nós.
O único objetivo de Jesus nascer é porque ele tinha que morrer. Então, o nascimento de Jesus é importante, pastora? É importante. Devemos comemorar? Devemos. Mas lembrando que a sua morte é mais importante. Só que ele precisava nascer para poder morrer. Então, a gente comemora que Jesus nasceu para daí poder morrer por nós na cruz. Mas o mais importante, a festa cristã mais importante para nós é a Páscoa, que é morte e ressurreição de Jesus. O Natal a gente comemora para lembrar, mas espiritualmente falando, não é tão importante quanto a Páscoa. Amém, meus irmãos? Entendido isso? Amém? Então, olha só, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O Pai deu o seu filho para nós. Para que o Pai deu o filho dele para nós? Para poder morrer pelos nossos pecados. Para poder morrer pelo ladrão, pelo assassino, para poder morrer pela prostituta, pelo adúltero, pelo drogado, por aquele que não vale nada. Deus deu Jesus para morrer por estas pessoas, ou seja, por mim e por você. Não pense que nós estamos fora dessa categoria do não vale nada, porque nós, sem Jesus, não valemos nada. Amém? Então o Pai deu o Filho dele para morrer por quem não valia nada. Você seria capaz de dar o teu filho para morrer por um assassino? Eu acredito que não, né? Eu acredito que você não daria. Mas essa é a diferença entre nós, seres humanos, e Deus. Porque Deus, Ele é amor. Deus não é só amor, Ele é feito de amor. A característica de Deus é que Ele é amor. Então Ele deu Jesus para nós mesmo nós não merecendo. Eu não merecia que Jesus tivesse vindo a esse mundo, nascido para depois morrer por mim. Eu não merecia isso, você não merecia isso. E nós não daríamos os nossos filhos para morrer por alguém que não valia nada. E o Pai deu. O Pai deu Jesus. Estão entendendo como o amor do Pai é grande? O amor de Deus é muito grande. E quando Jesus veio então para morrer por nós, Ele recebeu umas características que Ele já tinha na glória, mas que foi passado para nós como informação de o que Jesus é. Olha só, se nós continuarmos ali a mesma leitura. Então, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Quem é Jesus? É aquele que tem o controle de tudo. É aquele que sabe tudo. Que tem o controle de todas as coisas. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, o governo está sobre os seus ombros. Ele governa, Ele manda. Muita gente pensa, Jesus não tem condições de mudar a situação que o mundo está. Claro que tem, e vai mudar. Só que Ele tem o momento certo de fazer as coisas. Sabe aqueles... De vez em quando aparece no Facebook ou no Zap, aquele desenho assim de Jesus e o diabo lutando, como é que se chama? Queda de braço. Queda de braço. Aquilo ali, gente, se vocês receberem um desenho daquele ali, não acredite naquilo. Sabe por quê? Desde quando que o diabo vai ter condições de lutar com Jesus? Jesus não tem que estar lutando com o diabo.
Ele já venceu. Então aquele desenho lá, quem fez, infelizmente, não tinha muita noção do que é o poder de Deus. Porque olha só, o governo está sobre os seus ombros. Jesus não precisa estar brigando, nem disputando queda de braço com Satanás. Satanás já é um derrotado. Ele não pode vencer Jesus. Jesus já venceu na cruz. Então nós temos que entender o seguinte: o governo está sobre os seus ombros. Quem manda é Jesus. O Pai deu para ele a autoridade de mandar sobre todas as coisas, no céu, na terra e no inferno. Alguns dizem também, porque o inferno é o lugar que o diabo manda. O diabo não manda em nada, nem nele mesmo, porque ele vai ser condenado, ele já está condenado. Quem manda no inferno é Jesus. O diabo não tem poder para mandar em nada. Por quê? Porque o governo está sobre os seus ombros. Jesus manda. Jesus controla todas as coisas. Outra coisa, e o seu nome será. Algumas pessoas dizem assim, mas quem é Jesus? Ou fazem a pergunta, quem é Jesus para você? E eu vou fazer a mesma pergunta agora. Quem é Jesus para você? Responda só para você mesmo. Porque olha só, aqui nos diz quem ele é. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será. Aqui diz será porque ele ainda não tinha nascido. Quem falou isso aqui foi o profeta Isaías, 800 anos atrás. Antes de Jesus nascer. Então, olha só. Por isso ele disse será. Mas agora é. Sempre foi. Então, o governo está sobre os seus ombros e seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Aqui tem uma coisa, meus irmãos, um detalhe que as pessoas não percebem muito. Quando fala maravilhoso conselheiro, isso aqui eu já expliquei aqui, não tem vírgula separando. Alguns dizem Jesus é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz. Não tem vírgula entre maravilhoso e conselheiro. É maravilhoso conselheiro. Está dando a qualidade de Jesus aqui, divina e humana. Maravilhoso. Por quê? Porque aqui está mostrando a sua natureza divina. Pois só Deus é maravilhoso. Então, quando diz maravilhoso, está dizendo, ele é Deus. Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. E não diz só maravilhoso, diz maravilhoso conselheiro. O maravilhoso está mostrando que ele é Deus, a sua natureza divina. E o conselheiro está mostrando a sua natureza humana. Como assim? Como o único que tem as palavras de vida eterna. Jesus é conselheiro. O que é isso? Uma pessoa que dá conselhos? Sim. Mas não só uma pessoa que dá conselhos, uma pessoa que tem as palavras certas, que tem as palavras corretas, que tem as palavras sábias, que tem as palavras que vão mudar a vida de alguém. Então ele é maravilhoso conselheiro, ele tem as palavras da vida eterna. Ele é um conselheiro sem igual. Quando nós estamos com algum problema e com alguma dificuldade, geralmente, a gente procura ajuda nos amigos, nos conhecidos, nos irmãos, no pastor. Não estou dizendo que isso é errado. Mas antes de você procurar esse tipo de ajuda nestas pessoas, você deveria procurar ajuda no maravilhoso conselheiro. Amém? Como assim? A primeira pessoa que você deve falar quando você está com algum problema é com Jesus. Não adianta correr para o pastor, não adianta correr para o irmão, não adianta correr para o primo, para a prima, para o tio, para a mãe, para o pai. É Jesus que vai resolver teu problema.
É só Jesus. E Ele vai ter as palavras certas para resolver o teu problema, resolver a tua situação. Porque muitas vezes os amigos falam coisas que não vão te ajudar em nada. Te dão muitos conselhos errados. Mas Jesus é o verdadeiro, maravilhoso conselheiro. Se você até hoje tem procurado ajuda, muitas vezes, nas pessoas, antes de procurar em Jesus, tu está errado, meu irmão. Primeiro Jesus, depois você pode procurar uma pessoa para conversar com você. Mas primeiro Jesus. Você tem feito isso? Você tem procurado primeiro Jesus? Ou quando acontece algum problema, você fica desesperado e começa a contar para o primeiro que você enxerga na rua. Olha só, maravilhoso conselheiro. Ele é o maravilhoso conselheiro. Só Ele tem as palavras da vida eterna. Mais ninguém. Ele também é Deus forte. Quando fala que Jesus é Deus forte, está nos dizendo, confirmando novamente a sua divindade, ou seja, que Ele é Deus. Por quê? Porque Isaías 10, 21, é só você ir uma folha para frente aí na tua Bíblia, diz o seguinte: os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. O único que pode ser chamado de Deus forte é o Pai. É Deus. E Jesus sendo chamado de Deus forte, está confirmando aqui que Ele é o mesmo Deus. Ele é Deus. Amém, meus irmãos? Porque algumas pessoas pensam assim: eu acho que Jesus tem menos poder que o Pai e o Espírito Santo tem menos poder que Jesus, porque está na ordem, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, é o mesmo poder. Eles são um. Então Jesus aqui foi chamado de Deus forte. Para quê? Para comprovar o que está escrito ali a respeito do Pai. Para mostrar que Jesus e o Pai são um. Como também é um junto com o Espírito Santo. Amém? O Pai aqui então, Deus forte. Jesus, Deus forte. Agora, Pai da eternidade. Pai da eternidade. O que seria isso? Jesus, o Pai da eternidade. Quando nós pensamos em Pai da eternidade, a gente imagina assim, porque Deus, o Pai, criou a eternidade. E realmente é, Deus criou a eternidade. Mas tem um detalhe aqui. Jesus é chamado de Pai da eternidade porque Ele conquistou na cruz a eternidade para mim e para você. Ficou entendido isso, irmãos? Eu acho que muitos aqui não entenderam a importância disso. Jesus é Pai da eternidade porque Ele conquistou a eternidade para nós, irmãos. Foi Ele. Por isso Ele é chamado Pai da eternidade. Tanto da eternidade passada, de tudo aquilo que já passou, como da eternidade futura, que é o que ainda está por vir. Jesus é o Pai da eternidade, porque Ele conseguiu na cruz do Calvário, para os remidos, para os salvos, a vida eterna. Então é só Jesus. Como que nós podemos, então, no Natal, falar de um velho, gordo, barbudo, que não tem nada a ver com Deus, e esquecer do Pai da eternidade?
Ele é também o príncipe da paz. Quando se refere a Jesus como príncipe da paz, significa que ele é o Shalom. Vocês já sabem que a palavra Shalom em hebraico significa paz. Mas o verdadeiro significado da palavra Shalom, ele é completo. Não é só paz. Paz, irmão, então Shalom, Shalom. Não, não é isso. O Shalom serve como maneira de cumprimento, tanto para dar a paz, como para dar para o povo hebraico, né? Como para dizer olá e adeus. Então é Shalom, eles usam isso. Mas o significado mais importante da palavra Shalom é que significa, olhe bem, todas as coisas que significam o Shalom, que é paz, que é Jesus, o príncipe da paz. Paz, primeira coisa, harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar e tranquilidade. Jesus é o príncipe da paz. Então ele tem tudo isso aqui para dar para nós. Quem tem Jesus, então, tem que ter isso aqui. Tem que ter equilíbrio. Tem que ser uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Tem que ter um bem-estar, se sentir bem. Estou em dificuldade, mas Jesus é o meu Senhor. Então você não se desespera. Você fica tranquilo. Por quê? Porque Ele é a paz, Ele é o Shalom. Então, olha só. Bem-estar, tranquilidade. Nós já vamos falar um pouquinho a respeito da tranquilidade que muitos não estão tendo. Integridade. O que é ser uma pessoa íntegra, irmãos? É ser aquela pessoa que dá bom exemplo, que não vive aprontando por aí, que não envergonha o nome de Jesus, que não envergonha o nome da igreja. Uma pessoa íntegra é aquela que tem caráter de cristão. E Jesus dá isso para quem tem Ele como príncipe da paz. Então Jesus é a paz. Essa palavra Shalom também pode ser entendida no seguinte sentido, que é a saúde para a alma doente do pecador. Você tem uma alma. Você é um pecador. Eu estou falando você, mas eu me refiro a mim também. Você é uma alma, é um pecador. Precisa de saúde para a alma. Tua alma está doente. Precisa de Jesus. Você pode dizer, não, pastor, eu não, porque eu já aceitei Jesus. Então já aconteceu isso na tua vida. Ele já te deu a cura para a tua alma com a paz que Ele tem. Mas aquela pessoa que ainda não tem Jesus está com a alma doente, necessitando de paz. E quando a pessoa não tem paz, é porque a sua alma ainda está no pecado. Porque aquele que tem Jesus, que tem paz, ele não está mais vivendo no pecado. O pecado não deixa a pessoa ter paz. O pecado não dá paz para ninguém. Então se você diz, eu não tenho paz, eu não suporto ficar dentro de casa, eu não suporto sair, eu estou na rua, quero voltar para casa, eu estou em casa, eu quero voltar para a rua. Me desculpe, meus irmãos. Então você ainda não tem paz. Então você ainda não tem Jesus, o príncipe da paz. Você pode ter conhecido Jesus, mas Ele ainda não está morando no teu coração. Jesus também é, como príncipe da paz, o relacionamento forte e sadio entre nós pecadores e o Pai. Já falei aqui milhões de vezes para vocês que quando Adão pecou, existiu um grande abismo, começou a aparecer um grande abismo entre nós e Deus. Não que Deus tenha se afastado de nós, mas porque nós nos afastamos dele, através do pecado de Adão. E Jesus, através da paz que Ele nos dá, da integridade que Ele nos dá, da harmonia que Ele nos dá, Ele nos traz novamente para esse relacionamento de paz com o Pai. Por isso que tinha que ser Jesus a morrer por nós na cruz. Entendido isso, meus amados? Amém?
Jesus, então, para resumir aqui, o príncipe da paz, ele é a condição de justiça e prosperidade no mundo. E a prosperidade aqui, eu não estou me referindo a dinheiro, a riqueza, não. Prosperidade envolve tudo, saúde, sono tranquilo. Envolve um coração sossegado. Isso é tranquilidade, é harmonia com Deus, então é prosperidade. Porque quando a gente fala em prosperidade, muitos pensam que é ter muito dinheiro no bolso. A pessoa pode não ter nem um centavo no bolso, mas ser próspera. Por quê? Porque Deus abençoa aquela vida com paz. Ficou entendido isso, irmãos? Então, quando você ouvir sobre prosperidade, não pense mais em dinheiro. Prosperidade não é dinheiro, pastora? Não. Não é dinheiro. O dinheiro faz parte da bênção, mas não é a bênção completa. A pessoa pode não ter 10 centavos no bolso, mas ser próspera porque tem o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Então, olha só, para que eu te dei essa explicação aqui? Para que você entenda que Jesus quer ser tratado assim. Ele é assim. Então, ele quer ser tratado assim. Ele quer que nós, os seus filhos, o tratemos assim. Como maravilhoso conselheiro, como Pai da eternidade, como príncipe da paz, como Deus forte. Ele quer ser tratado assim. Gente, Jesus não quer que você finja que o ama. Jesus quer que você o ame de verdade. Jesus não quer que você apenas diga assim, eu vou na igreja, eu vou no culto. Não, Ele quer que você queira vir na igreja para louvá-lo. Jesus não quer que você apenas diga assim, eu amo o Senhor, como muita gente fala de boca para fora. Mas na hora da luta, Jesus é o primeiro que a pessoa abandona. Jesus quer que você queira amá-lo. Dá de entender essa diferença? Então Jesus quer ser tratado desse jeito. Então eu podia dizer assim, o que Jesus gostaria que nós fizéssemos nesse Natal? Pastor, é Natal, você não está falando de Natal? Olha só, o que Jesus quer é ser tratado desse jeito aqui. Como maravilhoso conselheiro, como Deus forte, como Pai da eternidade, como príncipe da paz. E como aquele que tem o governo sobre os seus ombros. É isso que Ele quer, meu irmão. Aí eu te pergunto, você tem tratado Jesus assim? Ou para você Jesus é apenas, como eu falo sempre, geralmente nos cultos de terça-feira, Jesus é apenas para você um solucionador de problemas? Você só procura Ele quando você tem um problema para resolver? Como é que você se coloca na presença de Deus? Na presença de Jesus? De qualquer maneira, pastora, Deus não olha para isso. Não, tem diferença. Eu ainda falei aqui numa das terças dessas que eu estou pregando sobre as pragas do Egito, que Deus não se importa com a nossa roupa, Deus não se importa com a nossa condição financeira, se nós verdadeiramente o adorarmos. Mas tem um detalhe. Aquilo que está no nosso coração reflete no nosso exterior. Então, o que está no interior reflete no exterior. O que tem no meu coração vai refletir no meu corpo. Como que eu vou me apresentar diante do Todo-Poderoso? Como que eu vou me apresentar diante do maravilhoso conselheiro? Praticamente nu. Pastora, voltou a falar nisso? Voltei. Porque nessas festas de Natal e Ano Novo, geralmente, parece que os cristãos esquecem que são cristãos. Dá de pôr, pastora, um degotão aqui, uma mini sainha aqui. Vou para a igreja, estou indo louvar a Deus. Espera aí, você acha que
qualquer juiz permitiria que você entrasse num tribunal vestida dessa maneira? Pode ter certeza que não. Quando uma pessoa vai para um julgamento, inclusive o réu, tem que ir muito bem vestido para se apresentar diante do juiz. E as pessoas acham que para se apresentar diante de Deus, qualquer jeito. Não. Temos que ter o respeito devido. Você tem tratado Jesus da maneira que Ele é, Deus forte? Meus irmãos, o que a gente tem visto hoje é as pessoas blasfemando, é as pessoas, me faltou a palavra agora, mas envergonhando, né, o nome de Jesus, como se Jesus fosse uma coisa. Ah, pastora, mas esses são do mundo. Não, mas os do mundo estão fazendo o papel deles. E os que se dizem cristão que estão vindo dessa forma para a igreja? Os que se dizem cristão que estão dando mau testemunho lá fora? Ah, pastora, hoje é Natal. Hoje eu posso pôr uma roupa mais insinuadora. Geralmente nessas festas, em formatura, em qualquer coisa assim, as pessoas exageram, e principalmente as mulheres. Se um juiz, que é um ser humano, igual a nós, pecador, não aceita, você acha que você pode se colocar assim diante do Deus de toda a terra? Pastor, eu não me visto mais assim, então graças a Deus. Mas ainda tem os que fazem isso. E se dizem cristãos. E esse é só um exemplo que eu estou usando. Outros falam coisas a respeito de Deus, não considerando que Ele tem o governo sobre os seus ombros. Que basta Ele, pensar, e a pessoa cai morta. Falam cada coisa a respeito de Deus, colocam o nome de Deus em piada. Colocam o nome de Jesus em blasfêmias. Ah, mas é cristão, pastora. Então, por isso eu te pergunto, foi 2 exemplos que eu citei, mas tem vários outros, mas não vai dar tempo de falar. Como você tem tratado Jesus? É Natal. O que Jesus é para você hoje? O que Jesus foi para você ontem? O que Jesus vai ser para você amanhã? Alguém que soluciona os teus problemas e que você busca quando você está em dificuldade? Só isso, nada mais? Jesus é um atendente de balcão que te dá a bênção que você está precisando? Não. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, quando você pensar em Jesus, Ele é o teu melhor amigo, pode ter certeza disso, se você quiser. Mas pense com respeito. Pense que você está se colocando diante do Todo-Poderoso. Eu acho engraçado, nós tivemos agora as políticas aí. Para ir falar com uma autoridade política, muitas vezes as pessoas até ensaiam o que vão falar. Não, porque tem que ser educado, porque tem que ser isso, porque tem que ser aquilo. Ah, mas com Jesus é de qualquer jeito. Jesus é o Senhor de toda a terra, de todo o céu e também do inferno. Ele é o Todo-Poderoso. Como você tem tratado Jesus? Nesse Natal, Jesus é o que para você? É aquele menininho que nasceu, só? É o que você lembra? Você tem que lembrar que ele cresceu sem pecar.
que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou por você e que Ele está voltando. E que só vai subir com Ele aquele que o tem dessa maneira aqui. Jesus não é qualquer um. Jesus não é qualquer coisa. Ele é o Senhor de toda a terra, eu repito. Olha só, se você não tem Jesus com essas características aqui, para você, eu tenho uma notícia muito triste para te dar, meu irmão. Aí lá vem a pastora. Pois é, mas eu não podia deixar de falar. Se você não tem Jesus como maravilhoso conselheiro, como Deus forte, como Pai da eternidade, como príncipe da paz, como aquele que tem o governo sobre os seus ombros, porque ter Jesus dessa forma é ter Ele como Deus. Ele é o teu Senhor. Ele manda e você obedece. Se Ele manda e você não obedece, você não tem Ele com essas características aqui. Você não reconhece Ele dessa forma. E quem não reconhece Jesus dessa maneira aqui, eu sinto muito dizer, mas não sou eu quem digo, é a Bíblia quem fala. Se as pessoas que não têm Jesus dessa maneira aqui, não vão aguentar o que está por vir. Porque é só Ele que nos dá força para suportar. Como assim, pastora? Olha só, você sabe que o ano de 2020 foi um ano diferente, com problemas, com dificuldades. E que 2021, como eu tenho falado aqui muito, muito e muito, vai ser pior. E quem não tem Jesus no seu coração com essas características que Ele é, não vai suportar o que está por vir. Eu te falei tudo isso aqui a respeito do que Ele é, para que você possa entender que só aqueles que têm Jesus dessa forma é que vão vencer e que vão suportar o que está por vir. 2020 começou no dia 1º ou foi dia 2 de janeiro, agora eu não me recordo se foi no 1º ou no dia 2, já com a ameaça de guerra. Lembram? Depois veio a doença. Né? Depois, situações econômicas difíceis, problemas, dificuldades financeiras, gente perdendo emprego. Aqui nós ainda não estamos vendo isso. Mas na Europa, irmãos, veja só, a Europa, primeiro mundo, as pessoas estão mendigando na rua. Estão pedindo por misericórdia um pedaço de pão. Você pode entender o que é isso? Ah, pastora, isso não está acontecendo. Ah, não está? Porque você não se liga nas coisas que estão acontecendo no mundo, se você não me acredita. E o que eu tenho para dizer para você é que em 2021 isso vai chegar no Brasil. Já está chegando. E vai ser pior. O ano de 2020, assim, ó, irmãos, a minha vida inteira eu fui chamada de louca, quando eu falava a respeito das profecias que estão para acontecer. O ano de 2020, então, foi o ano que mais me chamaram de louca. Por tudo que eu falei, mas que não foi eu que falei. Eu falei o que está na Bíblia. Que iria acontecer em 2020, aconteceu. Eu avisei, os irmãos sabem a respeito de tudo isso, que eu avisei, principalmente no estudo bíblico, onde nós falamos abertamente.
E quando eu falo em algumas mensagens, muitos saem dizendo, que bobagem, isso aí é para longe, é para muito tempo, Jesus não está voltando ainda e isso não vai acontecer. Olha só, 2020 foi diferente, mas ainda estamos aqui. Você é um vencedor, porque você está aqui. 2021, meus amados, se prepare para um ano difícil. Difícil. Tanto que a revista The Economist, que é aquela dos Rothschild, desculpe, eu sempre troco os nomes. A família, né, da elite mundial, os que governam o mundo, os que estão preparando a nova ordem mundial, já representou numa das capas da sua revista, 2021, com uma única capa cinza. Só uma cor cinza. O que eles estavam transmitindo com isso? Que 2021 vai ser cinza, difícil, terrível. Ainda não é o pior, mas já vai ser difícil. De 2021 para frente, quem estiver aqui nessa terra, se prepare para o pior. Mas 2021 já vai ter muita coisa acontecendo. E quem não tem Jesus como Senhor dos Senhores, como Príncipe da Paz, não vai suportar. Já em 2020, quantos tiraram a própria vida? Por causa das contas que não conseguiram pagar, do emprego que perderam. Muitos empresários, né, entraram em falência. Como eu disse, aqui na nossa cidade, a gente não vê muito isso, graças a Deus. Mas isso está acontecendo no mundo. E vai ficar pior em 2021. Olha só, se prepare para o dia 1º de janeiro de 2021. Ah, pastora, você não pode marcar data. Não estou marcando data. Estou usando o exemplo que no 1º de janeiro de 2020, já começamos com uma situação de guerra. Se prepare que no início, não estou afirmando que vai ser o dia 1º exatamente, eu estou me referindo ao início agora, a partir do dia 1º, as coisas vão acontecer rapidamente. Uma delas, vocês com certeza estão vendo por aí, que eu não posso falar, mas vocês sabem o que é, né? Vou usar como a picadinha da serpente. Tem gente que me vê falar disso e diz assim, essa mulher é doida. Irmãos, agora em 2021, vai chegar a obrigatoriedade. Vai chegar. Se vocês não estão acompanhando, procure se informar. Vai ser forçada? Não, vai ser obrigatória. É diferente. Forçado é pegar à força a pessoa e levar para fazer. Não vai ser assim por enquanto, depois vai ser. Obrigatório é que vão ser colocadas medidas de restrição para quem não fizer a picadinha da serpente. Aí você diz assim, pastora, isso não vai acontecer. Vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer. É bíblico, é controle mundial. Você, o ano passado, quando nós estávamos aqui no Teatro de Natal, imaginava que esse ano você estaria aí sentado com uma máscara no rosto? Não, né? Quem não fizer, não vai poder entrar num supermercado, não vai poder estudar, não vai poder pôr os filhos para estudar, não vai poder andar de transporte público. Na França já está essa lei.
Aquele Mauricinho lá, presidente da França, né? O Macron. Já falou isso, que quem não apresentar o certificado de que fez, não pode nem andar em transporte público. Transporte público para eles lá é metrô, não é que nem os nossos aqui. A pessoa que não puder andar de metrô, de trem, como é que vai trabalhar? E isso vai chegar para nós. Vocês estão vendo, até o presidente Bolsonaro já falou que está contra, né, a obrigatoriedade da vacina. Mas vai chegar. Vocês sabem que o Dória é o que mais fala sobre isso. Por quê? Porque ele é um dos agentes da nova ordem mundial. Preparando tudo para a chegada do anticristo. Meus amados, 2021 vai ser difícil. Sério. E se você tiver Jesus somente como aquele que resolve os teus problemas quando você precisa, você não vai aguentar. Então por que eu estou falando isso numa noite de Natal? Porque é o que está por vir. Podem me chamar de doida, do que quiserem, mas a minha parte diante do Senhor eu fiz, eu avisei. A nossa liberdade já foi tirada. A economia já quebrou, vai quebrar mais ainda. Por que eu sou contra? E já avisei aqui em outros cultos. Porque muda o DNA da pessoa. Se o nosso DNA for mudado 0,1%, nós já deixamos de ser seres humanos. Deixando de ser ser humano, deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus. Deixando de ser a imagem e semelhança de Deus, não temos mais salvação. A pastora está dizendo que é a marca da besta? Não, ainda não. Ainda não é a marca da besta. É o começo para a marca da besta. E que quem aceitar, infelizmente, já vai estar com o seu DNA transformado, perde o temor ao Senhor e vai aceitar a marca da besta assim com muita alegria. É o que está por vir para 2021. E muitos estão festejando, planejando coisas para o futuro. As coisas para o futuro que você e eu temos que planejar é onde nós vamos morar na eternidade. Aonde você vai passar a tua eternidade? Você está servindo a Jesus verdadeiramente ou está brincando de servir a Deus? Quando chegar a hora de saber quem vai aceitar ou não, aí a gente vai ver quem é realmente cristão ou não. Muitos ainda vão perder os seus empregos. Apocalipse 13, 17 fala sobre o não poder comprar nem vender. Quem não tiver a marca. Você serve a Jesus como Ele é, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você vai suportar, se for preciso, você morre de fome. Mas você não nega Jesus. Agora, se você não tem Ele como isso aqui que Ele é, você vai aceitar agora e depois a marca da besta. Porque quem não aceitar não vai mais fazer parte da sociedade. Não vai mais poder comprar nem vender, como a Bíblia fala em Apocalipse 13. Ou seja, não vai poder comprar comida. O que o mundo está fazendo hoje é chamando as nossas pregações de discurso de ódio. Quem é que já ouviu falar disso? Essa semana andava na internet aí um videozinho de um pastor que estava pregando justamente a respeito disso que eu estava falando aqui agora. E que foi ameaçado porque ele não tem prova, porque isso, por aquilo, e foi chamado então de discurso de ódio. Porque os cristãos estão fazendo discurso de ódio.
Ou seja, porque nós pregamos contra o homossexualismo, porque nós pregamos contra o sistema mundial, porque nós pregamos contra o governo, controle mundial. Então isso é discurso de ódio. É discurso de ódio, meus irmãos. Então, o que é certo passou a ser errado, e o que é errado passou a ser certo. Eu falei aqui terça-feira a respeito ali da Argentina, que as mulheres comemoraram muito porque o aborto foi liberado. E também que nos Estados Unidos, né, na cidade de... Agora esqueci o nome da cidade, mas é em Massachusetts. Fugiu. Eles estão convidando as mulheres que querem fazer aborto para irem ao TST. O que é TST? The Temple de Satã. O templo de Satanás. E lá então as mulheres podem fazer um ritual religioso, cometendo o aborto, e podem sair impunes, porque uma falha na lei diz que a liberdade religiosa pode acontecer. Então vocês acham que o mundo que está desse jeito vai melhorar? Com certeza não. Eu falei muito aqui para vocês, desculpe, hoje eu não estava pensando em horário mesmo, tá, irmão? Mas eu falei aqui para vocês a respeito, né, porque os Estados Unidos, eu falo muito dos Estados Unidos, irmão, porque vocês imaginem assim, os Estados Unidos é um corpo, o mundo é um corpo e os Estados Unidos é o cabeça, falando de países, tá? Então o que acontece nos Estados Unidos reflete em todos os outros países. E eu falei muito aqui para vocês a respeito da eleição que teve nos Estados Unidos, entre Biden e Trump, e que dia 14 agora de dezembro saiu que o Biden foi eleito. Né? Quem é que viu isso? Biden foi eleito. Só que ainda não. Ainda vai acontecer, dia 6 agora de janeiro, a confirmação do colégio eleitoral, e dia 20 de janeiro a posse do novo, então, presidente, se vai continuar o Biden ou se vai continuar o Trump. O que isso tem a ver comigo, pastora? E com 2021? Se o Biden ficar, o comunismo está crescendo rapidamente, mais do que você possa imaginar, de rápido no mundo, inclusive aqui. Se o Trump ganhar, se o Trump ganhar as coisas vão melhorar? Não. Não melhora, mas não fica um comunismo escrachado. Mas as profecias vão se cumprir. E um detalhe, Trump ganhando ou perdendo, Israel e Irã estão a ponto de começar a Terceira Guerra Mundial. Não sei se vocês estão acompanhando isso. Terceira Guerra Mundial. Tem uma coisa boa que a gente pode observar nisso. Antes da Terceira Guerra, Jesus está voltando. E você está preparado para o arrebatamento? Olha só, no mundo está crescendo a cristofobia. O que é isso? O povo está com pavor, está com fobia, está com medo de Jesus. Então se proíbe falar de Jesus, se proíbe abrir igrejas, se proíbe anunciar o evangelho, porque é discurso de ódio. E isso vai aumentar em 2021. Então eu quero dizer assim para você, se você é cristão verdadeiro, você vai ser perseguido. Pastora, mas você não vai me dar uma notícia boa hoje na noite de Natal? A notícia boa é que Jesus está voltando. Mas se prepare para em 2021 começar a perseguição para nós aqui.
E se não começar, pastora? Pois olha, aí eu chego diante de vocês e digo, que bom que ainda não começou, mas vai chegar o dia. Então o que eu quero dizer para vocês, nessa noite de Natal, meus irmãos, tinha muito mais coisa aqui para falar, mas não dá. Não dá tempo. O que eu quero dizer para vocês nessa noite de Natal é, sirva a Jesus de todo o teu coração. Porque não é mais tempo de brincar de Papai Noel. Não é mais tempo de brincar de ganhar presente. Não é mais tempo de brincar de vir na igreja. Mas é tempo de arrependimento. Pastor, eu não posso comemorar o Natal? Deve. Estamos vivos, graças a Deus, o Senhor nos manteve aqui. Vá para a tua casa, comemore, jante, almoce com a tua família, mas lembrando do que significa o Natal, que é Jesus. E que esse mesmo Jesus, que é o significado do Natal, está voltando para nos levar para o céu. Mas só vai levar os salvos. Então, celebre o Natal, sim, mas com o teu coração sabendo que se você não celebrar ele como ele realmente é, o Deus Todo-Poderoso, aquele que merece respeito, que merece que todo joelho se dobre diante dele. Se você não servir ele dessa forma como ele é, você não vai suportar o que está por vir em 2021. Não brinque mais com Jesus. Não brinque de dizer que é cristão. Não brinque de frequentar a igreja. Arrependa-se enquanto é tempo. Amém, meus amados? Desculpe por a mensagem não ser aquela de empolgação, né? Mas é preciso. Se eu não falar aqui para vocês o que está por vir, eu vou estar omitindo a verdade, Deus vai cobrar de mim. Você foi abençoado com essa palavra? Quem é Jesus, meus amados? Vamos falar junto? Maravilhoso conselheiro, junto, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então sirva a Ele assim. Ele não é um atendente de balcão. Ele é o Senhor de toda a terra.